tinha com o pai, a paternidade. É muito interessante agora no verso 48 de Lucas, capítulo 6, agora ele fala assim: é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou. Irmãos, hoje a gente tem máquinas aí para cavar os buracos, né? Fazer os buracos dos alicerces. Mas naquela época não tinha máquina. O negócio era talvez na enxada, uma ferramenta manual. Você precisava de ter força no braço para você poder cavar um buraco. Não é verdade? Alicerce ele tem que ser profundo. Alicerce firme é profundo. Quanto mais profundo, menos ele vai abalar. Então você precisa ter braço. Você tinha que ser forte. Você tinha que ter mão. Você tinha que ter pegada na mão para pegar uma enxada e cavar. E olha só, esse é o verso 48 de Lucas 6. Olha que Jesus agora fala, no mesmo capítulo 6, no verso 6, de Lucas 6 agora. Então o primeiro fundamento, escutar e praticar. Cavar, agora é o segundo fundamento. Verso 6, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Então ele entrou na sinagoga e ele ensinava. Então mais uma vez, escutam a minha palavra, mas não praticam. Me chamam de Senhor, Senhor, escutam a minha palavra e não praticam. Olha só que agora Jesus fala nesse episódio. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, da mão mirrada, ele tinha uma mão, essa mão era a mão direita, a mão mirrada. A mão direita para o judeu tem um significado muito grande. Levanta-te, ele está falando para levantar, esse homem estava sentado, todos estavam sentados, está falando, levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado, está falando do sábado ainda, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos entender que a mão direita é a mão do trabalho. A mão direita tem um significado muito grande, por isso que Jesus está assentado à direita do Pai, como diz lá em Hebreus. Então o que nós temos que entender é que quando também Jesus fala para esse homem, levanta-te e vem para o meio, ele está pegando uma pessoa que tem algo limitado, que tem uma limitação de produção, ele traz para o meio social, ele está falando, ó, esse homem que não produz mais, agora eu vou mostrar para vocês que ele vai começar a produzir. Ele tem essa mão ressequida, a mão direita, como que um homem com uma mão só, ele vai cavar. Vamos voltar lá no verso 48. É semelhante a um homem que edificando uma casa cavou. Cavou, aquele que escuta e pratica. Aquele que escuta, pratica, ele tem que cavar. Para cavar você tem que ter as duas mãos, você tem que ser produtivo. Mas quantas coisas na vida estão improdutivas, estão limitadas, estão ressequidas, estão mirradas. Aonde na área da vida está limitado, está mirrado, está improdutivo no mundo espiritual. Esse homem estava dentro da sinagoga, escutando a palavra de Deus, e ele tinha que cavar. Para cavar fundamentos, nós temos que estar restaurados diante de Deus, diante de Jesus, diante da sociedade. E para cavar nós precisamos de ter força. Quantas coisas na sua vida está limitado, como aquele homem de mão ressequida,
de mão mirrada, de mão seca, mão atrofiada. Quantas coisas estão atrofiadas, o seu ministério está atrofiado, o seu casamento está atrofiado, a sua vida financeira está atrofiada, a sua vida de intimidade com Deus está atrofiado. Precisa ser restaurado através do poder do nome de Jesus, através da palavra de Deus. Precisa gerar vida. Você precisa ser restaurado no meio, vir para o meio, aparecer novamente, sair desse comodismo, sair de estar aceitando essa limitação, saindo para fora, sendo restaurado socialmente, para começar a cavar, para ter força para cavar. E quando cava, forma um buraco. E muitas vezes as pessoas não vão ver você cavando, porque você vai estar dentro de um buraco. Quando as construtoras aqui cavam, os homens trabalham dentro do buraco, você não vê nada. Você olha assim, o terreno só tem buraco. Aí de repente um levanta a cabeça para ver como que está o tempo, abaixa de novo e começa a cavar. Hoje tem as retroescavadeiras, mas naquela época não era assim. Naquela época era trabalho manual. Então Jesus, o que ele está fazendo? Ele está restaurando o potencial de criar fundamentos. É Jesus que restaura o potencial de criar fundamentos. É talvez você escutando esta palavra hoje, você vai tomar uma atitude na sua vida de buscar intimidade com Deus, para que você venha criar fundamentos na sua vida, na vida da sua família, no ministério, na sua igreja. Talvez você está vendo uma limitação na sua vida que você não consegue reagir, que você não consegue fazer algo. Mas Jesus é que restaura, ele está sentado à direita de Deus para fazer o bem no sábado. Quando Jesus fala disso, ele está falando assim: ué, vocês estão me questionando de fazer o bem ou o mal no sábado? Quando é que Jesus foi crucificado? Da sexta para o sábado. No sábado Jesus morreu. Os próprios fariseus que estavam questionando Jesus de fazer o bem no sábado, eles estavam já planejando matar Jesus. Então, como que uma pessoa que conhece a lei, limita, questiona de comer na seara, baseado na própria lei, limita Jesus de fazer o bem no próprio sábado, que também está baseado na lei, que poderia curar no sábado, você podia fazer, o único trabalho que você poderia fazer era de você fazer o bem, de você curar, você podia, estava baseado na lei. Eles vêm questionar a própria lei, ou seja, escuta, não pratica. Não tinham fundamentos. Ele está falando que esses fariseus, eles não têm fundamentos. Quantas pessoas estão ligadas à religiosidade dentro da igreja? Estão indo todos os domingos, estão indo nas campanhas, estão indo nos encontros com Deus, nos revisão com Deus, nos encontros de casais, nos encontros, nos retiros espirituais e quantos congressos? Mas chega na segunda-feira, cadê o alicerce de você permanecer diante dos gigantes, diante das dificuldades, diante das pessoas? Irmãos, se você na segunda-feira você está abalado, tem algo que precisa ser fundamentado. Tem algo que precisa ser acrescentado, que você vai ter que entrar em intimidade, no secreto com Deus, lá no buraco, lá no buraco do alicerce que está construindo, que ninguém vai ver. As pessoas vão questionar você, vão falar assim: nossa, onde você está? Você sumiu. Você está cavando alicerces de intimidade com Deus. Não estou falando para você sair da igreja. Não estou falando para você desprezar os bons conselhos dos amigos e dos pastores e dos líderes. Eu estou falando de você buscar intimidade com Deus. Eu estou falando de você estudar a palavra, ensinar dentro da tua casa, orar com seus filhos, chamar a atenção dos seus filhos, chamar a atenção da sua esposa, a sua esposa também chamar a tua atenção, porque vocês são um só, conversar com os filhos, alicerçar os filhos, praticar a palavra de Deus. O alicerce maior é esse aqui, é a palavra de Deus. Quem não lê a palavra de Deus,
não tem alicerce. Quem não pratica a palavra de Deus não tem alicerce. Você pode ter muita boa oratória, mas se você não pratica a palavra de Deus, cai por terra tudo. Você é aquele que chama Jesus de Senhor, Senhor e não pratica. Irmãos, essa palavra também cortou em mim. Porque eu tenho que também mudar constantemente, conforme a revelação da palavra vem. Porque a palavra ela é espada, ela não vem só para trazer alegria, só para trazer fé, só para trazer motivação, só para trazer vitória. Ela é espada que corta, e quando corta, machuca. Mas quando machuca, faz crescer, você cria experiência. Isso é alicerce. Isso é alicerce. Às vezes as pessoas falam muito. Nossa, tem um planejamento muito bom, é importante planejamento, é importante você colocar diante de Deus esse planejamento, mas na hora de executar, vai me desculpar, é uma desgraça, não é uma graça, é uma desgraça. E a pessoa, só porque acha que está com quantidade de gente dentro da igreja, se você vai perguntar assim, me fala 10 versículos de cor, acho que 10% de uma igreja sabe. Quantas vezes você ora, quantas vezes você jejua, quantas vezes você levanta todo dia e lê a palavra? Vou colocar que nem 10% da igreja hoje está fazendo isso. Então nós estamos vivendo tempos onde tem muita gente de boa garganta, de boa falatória, de boa oratória. Mas a hora que vai executar através dos seus testemunhos, é uma derrota, é uma desgraça. Então não adianta ter igreja lotada, queridos. O importante é ter qualidade. Você pode até estar dentro de uma igreja muito grande, mas você tem que entender que você é a igreja. Seu lar é a primeira igreja. A igreja que você frequenta, o seu pastor, é a referência para te orientar, para você estar no meio, que isso é importante, para você estar crescendo cada vez mais. Mas se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, buscando intimidade diante de Deus, você é apenas um religioso. E tem muita gente aí pregando a palavra que é simplesmente um religioso. Simplesmente um religioso. Conhece muito bem a palavra, é um fariseu. Mas na hora de praticar, como é que você conhece aquela pessoa, aquele líder, aquele pastor? Meu Deus, os caras são isso, eles fazem isso, a igreja está lotada. Mas como que a igreja está lotada? Porque está cheio também de religioso. Agora, quem usa a espada, você vai ver. Olha as igrejas antigas. Você vai ver igreja de 100, 150, 200, 500 talvez. Igreja com 50, com 80. Mas se esse pastor, que representa Jesus aqui, ou seja, Jesus é a videira e nós somos os ramos, então esse pastor representa Jesus, ele está alimentando as ovelhas e pastor tem que cheirar pastor. Pastor que não cheira ovelha, pastor tem que cheirar ovelha. Pastor que não cheira ovelha não é pastor. Pastor que seleciona as suas ovelhas não é pastor. Pastor tem que cheirar ovelha, porque a ovelha chega no pastor e cheira ovelha, então ela vai seguir. Ela escuta a voz do pastor porque esse pastor já cheira ovelha. Para cheirar ovelha tem que estar esfregando, tem que estar junto, tem que estar colado. Você tem que estar junto com a ovelha, pastor. Independente do poder aquisitivo, independente do nível social, independente se é bom ou mau testemunho, você tem que estar junto. Deus colocou ele junto de você, pertinho de você, para ele ser a tua ovelha. E tem pastor que fala assim, essa ovelha eu vou jogar fora. Essa ovelha eu vou jogar fora, essa aqui vem, conforme os interesses dele, não conforme os interesses do reino dos céus. Então, igreja, irmãos, ela é importante, mas a tua igreja, o teu lar, é mais importante. É você que vai construir. É você que tem que ler a Bíblia, é você que tem que chamar a tua família para construir uma família alicerçada na palavra de Deus. Alicerçada para que os lugares aonde vocês estão limitados, aonde teu filho, a tua filha, a tua esposa, você, esposa, está vendo algo limitado no seu esposo, nos seus filhos, venha o Espírito Santo e fazer uma transformação em vocês. Talvez o tempo seja agora.
de você mudar isso, de você dormir mais cedo, dormir mais tarde, para buscar a presença de Deus. Levantar mais cedo para buscar a presença de Deus. Dormir mais tarde para buscar a presença de Deus. Ter tempo de qualidade com Deus na sua casa, no seu lar, na sua intimidade, na habitação do secreto do Altíssimo, à sombra dele. É isso que Jesus está querendo. Para Jesus restaurar a vida no sábado, para nos tirar daquela área onde nós estamos limitados, ele vai restaurar nós para que nós possamos estar cavando. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala. Verso 48 do capítulo 6 de Lucas. Abriu profunda vala e lançou. Veja bem, cavar, abrir a vala e lançar. Você tem que tomar atitude. Se você está limitado é porque você não está tomando atitude. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que comprar livros de Deus para ler. Não é só da tua profissão que você exerce. É muito mais crescer em Deus. Ele é o teu guia. Ele que você tem que seguir. Tem que estudar. Eu sou um profissional da saúde. Eu estudo também. Mas muito mais a palavra de Deus. Muito mais, muito mais, muito mais. Porque eu tenho que pensar o que vai acontecer agora. Não é só com os meus filhos já são bem adultos, já tenho filho casado. É agora o que vai acontecer com os meus netos. Mas se eu ainda não orientar os meus filhos, o que vai acontecer com os meus netos? O que vai acontecer com os meus bisnetos? Eu tenho que continuar cavando, cavando, cavando. Tem que tirar, tem que identificar os lugares limitados, os lugares aonde está mirrado, aonde está seco, para levar vida, para cavar profunda vala. E às vezes as pessoas não vão ver você, não vão saber de você. Às vezes você vai faltar num culto para você ficar 24 horas orando, jejuando, dentro da sua casa com a sua família, louvando e adorando a Deus, fazendo um culto lá com a família. As motivações estão erradas. Às vezes as pessoas estão trabalhando tanto dentro da igreja, mas é preciso trabalhar também na igreja, mas estão idolatrando o trabalho dentro da igreja e desprezando o relacionamento íntimo com Deus.